Olá, começamos mais uma edição do programa Contraponto. Hoje é um programa diferente abordando duas temáticas. Nos primeiros dois blocos vamos abordar o aumento da venda de calmantes no Brasil e os últimos dois blocos vamos abordar o consumo de cigarro. Porto Alegre como a capital com o maior consumo do Brasil. Primeiramente, estamos falando sobre a venda de calmantes que disparou no Brasil, segundo a última pesquisa do Instituto da Indústria Farmacêutica Brasileira, um aumento de 36% na venda de calmantes. O porquê deste aumento nos últimos 4 anos? Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite por tratar um tema tão relevante, atual, e também gostaria de fazer algum esclarecimento. A questão dos medicamentos, nós, enquanto psicólogos, nós não trabalhamos com medicação, ou seja, nós não prescrevemos, nós não receitamos medicação. Mas, claro, nós, como trabalhamos sempre em conjunto, muitas vezes em conjunto com o psiquiatra, a gente também se detém muito a questão do fenômeno do uso da medicação. Né? Então, assim, quando for alguma coisa mais específica com relação ao remédio em si, a medicação, a gente, claro, para isso temos a psiquiatra, né? Mas gostaria de abordar a questão do uso que vem, né, segundo os estudos estão mostrando, um aumento considerável do uso da medicação. E eu diria que isso seria até multifatorial, teriam vários fatores que levam a esse aumento do uso da medicação. Mas também temos que, se a psiquiatra vai concordar comigo, mas também nós temos que ver que realmente acho que houve alguns avanços consideráveis, alguns avanços significativos com relação à medicação. Quer dizer, algumas patologias, algum tempo atrás, elas eram mais limitantes, elas limitavam, tinha aquele diagnóstico e com esse diagnóstico dificultava a pessoa de uma integração, às vezes social, no trabalho, nos relacionamentos interpessoais, enfim. E, nos últimos tempos, algumas medicações vieram contribuir de forma significativa para o tratamento das patologias. Um exemplo, a questão da depressão, né? Com os antidepressivos, a gente nota que hoje a forma como se trata os pacientes com depressão melhorou significativamente. Até um tempo atrás, conversando com um médico, ele comentava justamente essa questão, que um tempo atrás se tratava com muitos ansiolíticos, né, com alguma medicação com os benzodiazepínicos, algumas formas de depressão. E hoje os antidepressivos vieram realmente a ter uma ação muito mais benéfica, né, no sentido desses tratamentos. E também algumas outras patologias, como esquizofrenia, enfim, que era mais difícil esse tratamento e que hoje, com o tratamento, consegue o paciente ter uma integração, uma adaptação, uma integração, uma participação de uma vida mais produtiva, bem mais satisfatória. Bom, então a gente vê, a medicação, ela é boa, né? Agora, o que a gente teria que ver realmente é o uso abusivo da medicação, o uso que daqui a pouco passou a ser algo, né, que faz parte praticamente da vida de um número significativo de pessoas, né? Acho que essa é uma questão que a gente vai ter que, né, discutir bastante aqui. Isso é um dos temas, até peço uma desculpa porque eu não apresentei vocês. A gente começou o debate, a gente já começou na temática, já que hoje é um programa diferente com duas temáticas, o nosso professor e psicólogo Carlos Décimo e a doutora psiquiatra Sandra Nardi. E eu queria saber de ti, doutor, então, justamente o porquê desse aumento. A gente já é conhecido, já vem bastante aqui. Já então, o professor já é da casa. Mas justamente sobre esse aumento, se hoje as pessoas procuram mais essa solução e se por parte da questão dos médicos, porque também tem os médicos generalistas que podem prescrever medicamentos, o porquê desse aumento, se é uma questão da linhagem da psiquiatria ou esses médicos generalistas também estão encaminhando essa questão do calmante como um remédio indicado. Realmente na psiquiatria a história da medicação é recente, né? Tudo depois da década de 50, né? Os tranquilizantes começaram a ser usados na década de 60, junto com os antipsicóticos e os antidepressivos posteriormente. Então isso foi uma boa evolução para o tratamento psiquiátrico, só que realmente hoje em dia com essa tendência das pessoas a não terem disponibilidade de desenvolver habilidades para enfrentar os estresses, as ansiedades, as angústias, a solidão,
dando mais enfoque às relações sociais, então as pessoas procuram uma solução mais rápida, né, que seja alguma coisa que alivie aqueles sintomas advindos em função desses estresses, das angústias, com a medicação, né? Um outro fator também que facilita o aumento do uso é o valor acessível, né? O preço acessível dessas medicações. Então, praticamente todas as pessoas têm condições de comprar um ansiolítico, um tranquilizante, né? Então, ao invés de buscar uma disponibilização de habilidades interiores para enfrentar o estresse, para enfrentar a solidão, para enfrentar as angústias, ela busca uma solução mais rápida, que é através do uso do tranquilizante. Com relação à prescrição, tem estatísticas que mostram que quem mais prescreve os tranquilizantes são os clínicos, né, os médicos clínicos. Porque normalmente as pessoas que têm ansiedade, elas têm sintomas somáticos, né? Taquicardia, falta de ar, tremores, sudorese excessiva. Então elas buscam normalmente um cardiologista, um pneumologista, um clínico e muitas vezes esse médico prescreve. Ele pode prescrever com certeza, só tem que ter o cuidado para não fazer uma prescrição trivial dessas medicações. Inclusive, a gente vai abordar no próximo bloco mais profundamente, mas segundo algumas pesquisas, o calmante ele pode causar uma dependência após algum período. Então, o que mais preocupa nesse índice desse aumento? Ou seja, não apenas o aumento de 36% na venda de calmantes, mas o porquê que se torna um dado que pode preocupar, no sentido onde que as pessoas procuram essa solução mais rápida e muitas vezes podem acabar criando essa dependência de um medicamento. O uso crônico dos tranquilizantes traz efeitos deletérios tanto na saúde física quanto mental das pessoas. E eu acho que falta mais informação a respeito disso da população, né, que ela está ingerindo uma substância que a longo prazo e dependendo da dosagem, ela pode causar vários efeitos, como dificuldade de memória, dificuldade de organização do pensamento, várias dificuldades a nível cognitivo, de coordenação motora também, desenvolvimento precoce de Alzheimer, né? Então, são vários efeitos com o uso crônico que as pessoas têm que pensar, né, na possibilidade, além da dependência, tem todas essas outras questões, né? Eu vejo uma questão importante, não é só a dependência orgânica também, mas a dependência psicológica da medicação. Então, assim, a gente nota que tem pessoas que não conseguem ficar sem a medicação. Às vezes não é um uso eventual, o uso se necessário, mas é um uso continuado. Eles precisam da medicação e, às vezes, muito mais por uma dependência psicológica. Não sei se concorda comigo, mas é muito mais psicológico. E há que salientar também que nós vivemos numa época que é uma época da comunicação. Nós já estamos aqui num meio de comunicação, né? E hoje a comunicação, ela facilitou muito. Hoje nós, via internet, utilizando as várias formas de comunicação, nós nos comunicamos com o mundo inteiro. E, não obstante isso, nós, ao mesmo tempo que melhorou a comunicação, aumentou significativamente o número de depressão. O que acontece? Esse convívio, esse contato social também começou a ser substituído. As pessoas, muitas, não estão saindo de casa para encontrar os amigos, para encontrar os parentes. Isso está sendo muito através de outras formas de comunicação, que é através da internet, através, né, das redes sociais, enfim. Claro que tem a sua validade, mas ela substitui muito esse contato. E também nós estamos numa época da felicidade. Hoje não se pode mais ser infeliz, né? A felicidade tem que ser um bem de consumo, né? Todos nós temos que ser felizes, temos que ser realizados, nós temos que ter os nossos bens, casa, carro, está tudo aí, está tudo disponível, né? E de uma forma rápida. E forma rápida, claro. Mas não se preocupe, se você não conseguiu ser feliz, nós temos outras alternativas, né? Aí entram essas questões das medicações que muitas vezes vêm substituir essa questão, ou vêm proporcionar, como a psiquiatra falou, a doutora Sandra falou, substituir essa felicidade
que às vezes ela tem que ser buscada em outras situações. E às vezes a tristeza até ela é fundamental. Professor, até vou lhe pedir a gente voltar a falar desse tema, sim. que infelizmente nosso tempo vai passando e a gente tem que fazer um intervalo agora. Voltamos em instantes com o programa Contraponto, falando no próximo bloco ainda sobre o aumento da venda de calmantes no Brasil. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Voltamos com o programa Contraponto, falando neste bloco ainda sobre o aumento da venda de calmantes no Brasil. Falávamos anteriormente sobre alguns índices desses números no Brasil, 36% aumento nos últimos 4 anos, segundo as estatísticas levantadas no país. Falando um pouquinho dos efeitos colaterais, da questão do porquê deste aumento. E falamos no fim do bloco justamente sobre as pessoas procurando, às vezes não se dando conta que elas acabam buscando algumas fugas da realidade. O porquê disso? Por que as pessoas não estão refletindo e se dando conta que às vezes elas estão usando uma dependência química, que não deixa de ser, como um suporte em busca de uma possível felicidade? Claro, como a gente vinha falando, a questão é que às vezes as pessoas precisam também se deprimir. Se deprimir, eu digo não entrar na depressão. Eu uso o termo se deprimir e ficar um pouco triste. Até quando faz alguma atividade, realiza algum empreendimento, alguma coisa não dá certo, parar para pensar, refletir o que está acontecendo, e isso proporciona um crescimento, um amadurecimento. Mas a sociedade muitas vezes tem uma cobrança, cobra resultados, cobra produção, uma sociedade que exige muito resultados, trabalha bastante com números, né? Tem alguns amigos economistas, eu brinco muito com eles, essa questão de que tudo é quantificado. E a produção humana, nós enquanto pessoas temos que dar respostas, responder, e isso vai gerando ansiedades, isso vai gerando angústias e muitas vezes as pessoas não pensam, quer dizer, diminuir o rendimento, vamos descobrir alguma forma de melhorar esse rendimento. Isso a gente nota muito com alunos também, que às vezes se preocupam, eles têm que dar conta, eles têm que passar no concurso e aí recorrem a medicações e às vezes não refletem justamente qual a melhor maneira de estudar, de trabalhar com algum conteúdo. Eles querem a resposta, querem um resultado muito rápido, né? E aí o uso de medicações, que a psiquiatra, né, poderia mostrar melhor, que assim, é um uso desenfreado. Vamos usar a medicação e também, assim, com relação ao tratamento, muitas vezes a gente sabe que o resultado ele surge num tratamento combinado, ou seja, com o uso da medicação e a psicoterapia, porque o medicamento, me corrija se eu estiver errado, mas ele vai atingir até um determinado ponto, né? E a partir daí é importante a psicoterapia, ou antes disso mesmo, é importante a psicoterapia para que a pessoa possa se conhecer, possa se entender e até futuramente parar com o uso da medicação
quando isso é possível, né? Aproveitando esse gancho para a doutora, que justamente para as pessoas procurarem, às vezes, uma resposta mais rápida, elas procuram justamente o medicamento. Mas a importância desse acompanhamento mútuo, ou seja, não só do medicamento, mas essa questão do acompanhamento profissional do psiquiatra, do psicólogo, para que essa pessoa consiga solucionar qual for o problema dela e não ficar simplesmente dependente do calmante. A gente sabe que o desencadeamento das ansiedades, das depressões, elas têm vários fatores, mas um deles realmente é essa questão de como a pessoa consegue enfrentar as suas situações de estresse, as cobranças que vêm em cima dela, né? Então, se ela usa um medicamento para tapar um buraco, para resolver uma situação de imediato e ela não resolve com psicoterapia de uma outra forma, de uma forma pessoal aquela situação, ela vai fazer uso crônico, porque no momento que ela parar de fazer uso do tranquilizante, ela vai começar a ter os sintomas de novo, de ansiedade, de depressão, né? As pessoas hoje em dia têm muita facilidade, eu estou com depressão, né? Não é bem assim, depressão é uma doença, né? Não é uma tristeza relacionada a uma perda, uma frustração que a gente precisa medicar, que a gente precisa usar um medicamento. Mas as pessoas hoje têm essa sensação de que elas precisam lançar mão desse arsenal medicamentoso para conseguir sobreviver às situações de ansiedade. Tem pessoas que me dizem, eu preciso tomar medicamento para conseguir trabalhar. Poxa, mas se a pessoa precisa tomar um medicamento para conseguir trabalhar, ela vai ter que rever a situação dela. Como é que é isso? O porquê disso? Né? Qual que é realmente a situação que faz com que ela ache que ela precisa tomar o medicamento para conseguir trabalhar? Porque então ela vai ter que tomar medicamento a vida toda, ela vai se tornar um dependente químico de antidepressivo, de ansiolítico, né, essas coisas. Então, são várias situações que têm que ser avaliadas no momento de se prescrever uma medicação. O que acontece também com frequência é assim, numa situação de um estresse agudo, a pessoa começar a tomar uma medicação e ficar usando o resto da vida. Eu já vi pessoas assim, que começaram a tomar um ansiolítico por causa da morte de um ente querido e ficar tomando por 20 anos, 30 anos, né? Então, sim, a informação de que aquela medicação deveria ser tomada naquela situação aguda não aconteceu, né? E a pessoa acabou se passando com isso. A pessoa tem que também aprender a lidar com situações que são adversas e não recorrer à medicação. E, claro, também depois vamos trabalhar também a questão do cigarro, que aqui a gente está abordando a questão da medicação, mas também se recorrem a outras drogas também, que é no sentido de aplacar essa angústia frente às situações delicadas que a pessoa vai enfrentar. Terminou o namoro, está deprimido, né? Alguma coisa não deu certo, não foi bem na prova, entrou em depressão, quer dizer, tem que reavaliar bem, quer dizer, a tristeza, ela é fundamental, às vezes ela é extremamente importante na vida das pessoas, nós temos que aprender com nossos erros, aprender com aquilo que não dá certo e não entender que alguma coisa... Tem dias que a gente acorda não muito bem, bom, hoje eu estou em depressão, não, hoje eu estou triste, é isso, né? Mas as pessoas confundem muitas vezes qualquer sentimento, qualquer agitação, está um pouquinho mais eufórico, já é, ou é maníaco, ou está hiperativo, e até a questão da hiperatividade é uma questão muito importante, porque sabe-se que às vezes fazem uso da medicação para hiperatividade e às vezes não é necessário o uso dessa medicação, né? Mas alguns diagnósticos, às vezes equivocados, levam também as pessoas a imaginar que em escolas a gente nota muito, a criança ficou um pouco agitada, não se vê a questão da família, não se vê a adaptação da criança na escola, já recebe o diagnóstico, né? Não médico, mas às vezes a própria instituição mesmo já faz o diagnóstico. Esse é hiperativo, né? A gente está, infelizmente, encaminhando para o encerramento deste bloco, mas uma última palavra de vocês, queria saber, porque como a gente sabe que pode causar a dependência, e existem alguns efeitos colaterais que podem acarretar em outras doenças, mas existe o aumento da venda de calmantes, o pensamento final sobre essa temática, no sentido dos perigos, e o que pode ser feito nesse sentido, as pessoas tomar consciência e também pelo lado médico, o conselho das pessoas ter esse acompanhamento e não tomar por conta própria, para não ter justamente, não ficar dependente de um remédio e poder ter outros problemas futuramente.
Uma das causas assim desse aumento da prescrição, inclusive por parte dos médicos, é que, como eu trabalho também no serviço público, a gente ouve muito assim, a pessoa procura e ela quer sair com uma medicação. Isso é real, a pessoa busca isso, ela quer sair. Então, se eu não prescrever, o outro prescreve. Eu já vi muito isso, realmente, de um médico não prescrever, a pessoa buscar outros, né, até que consiga. Mas eu acho que cada um tem que fazer o seu papel. O médico sabe quando que tem que prescrever, sabe a orientação que tem que dar com relação a essa prescrição. Então, eu acho que a partir do momento que todos os médicos conseguirem prescrever com a indicação precisa, com o tempo que ele sabe que a pessoa vai precisar, com o acompanhamento dessa medicação, e que a população for informada, né, de todos os riscos que podem advir desse uso crônico, né, eu acredito que com o tempo a gente vai conseguir diminuir esse uso, como tem acontecido em alguns países desenvolvidos. Professor. Eu vejo que se há uma necessidade da medicação, tudo bem, né? Mas como foi debatido aqui no programa, a questão não é a medicação pela medicação, quer dizer, a medicação vai resolver todos os problemas. E aí, eu gostaria de citar um autor, Rolomei, que ele foi um existencialista, que ele falava muito dessa questão do sentido da vida. Muitas vezes nós temos que ressignificar, ou dar um outro significado, ou buscar o significado da vida, no sentido de que a gente vive em situações, assim, às vezes muito... A sociedade está cobrando coisas muito rápidas e às vezes a gente acaba também se perdendo um pouco e entra nesse emaranhado e tenta dar conta das situações. Então, pensar realmente o que nós queremos enquanto pessoas, enquanto ser humano, nas relações, rever essas situações, que isso implicaria num crescimento, um autoconhecimento, um crescimento pessoal e, consequentemente, não o uso, né, indiscriminado e acentuado aí de recursos, né, que, como a gente falou, não só a medicação, mas como vai ser debatida a questão do cigarro e outras drogas, enfim, para suprir esse vazio existencial que, infelizmente, a sociedade está passando por esse momento, né? Perfeito, professor e doutor psicólogo Carlos Décimo, muitíssimo obrigado pela sua presença mais uma vez. A senhora já é convidada da casa. Doutora Sandra Nardi, psiquiatra, também muito obrigado. Nós vamos voltar com certeza a debater esse tema com mais calma, mais tranquilidade. Lembrando então que o Contraponto continua voltando no próximo bloco, ainda sobre dependência química, agora falando sobre o consumo do cigarro. Nós já voltamos. Santa Maria, cidade acolhedora, coração do Rio Grande. Tem o Centro Universitário Franciscano como referência no ensino de qualidade. Construído por pessoas que estudam, sonham e que não se cansam de criar. Unifra, um centro universitário por excelência. A vida é o bem mais precioso que temos. Assim, o Centro Universitário Franciscano, instituição compromissada com o seu futuro, lançou a campanha da sustentabilidade. Ela reúne 10 atitudes sustentáveis que visam a respeitar o planeta e cada indivíduo que dele faz parte. Vivemos em uma era em que devemos cada vez mais nos integrar, nos unir, para a cada dia construir um mundo mais justo, digno, sustentável, onde o amor à vida seja uma prática de todos. O futuro depende de nós e ter ações sustentáveis depende das nossas atitudes para com a vida, para com o futuro. A comunidade acadêmica do Centro Universitário Franciscano cumpre seu compromisso social, buscando melhorar a nossa qualidade de vida. Esse compromisso é fortalecido com as ações da campanha da sustentabilidade, porque na Unifra todos têm atitude.
voltamos com o programa Contraponto, agora falando sobre os índices de fumantes, principalmente no Rio Grande do Sul. Segundo a última estatística, Porto Alegre é a capital do Brasil com o maior índice de fumantes, 24% os homens e 20% as mulheres. Apresentando então agora nossos convidados para a participação final do nosso programa. Temos ao meu lado aqui Evanir Parcianello Melo, enfermeira da Secretaria de Saúde de Santa Maria, e o seu Dilon Nazário, que é representante do Grupo Amor Exigente. Primeiramente, se imaginava que o Rio Grande do Sul poderia ter a capital com o maior número de fumantes, da mesma forma que a gente falava numa temática anterior, no programa anterior, sobre a questão da obesidade, que o Rio Grande do Sul possui essa marca negativa também de pessoas acima do peso. O Rio Grande do Sul tem essa marca com pessoas, o maior índice de fumantes? Pelo fato, inicialmente agradecendo o convite, e respondendo a tua pergunta, acho que pelo fato do Rio Grande do Sul ser um grande produtor de tabaco, justifica essa grande demanda de usuários de tabaco. E em Santa Maria a gente não tem assim, um dado específico, a gente segue o que o Ministério da Saúde determina, 30%. E como nós temos uma população flutuante de universitários, a população, e muitos desses universitários eles iniciam, né, o hábito de fumar já na universidade, a gente já fez pesquisa nesse sentido, e isso se justifica dessa forma. Mas nós temos um grande número de fumantes, a maior parte homens, quem busca tratamento a maior parte mulheres. Então nós temos alguns dados que a gente conhece pelo trabalho que a gente faz, mas não cientificamente assim através de uma pesquisa específica. Nos blocos anteriores a gente falava sobre a questão do aumento da venda de calmantes, obviamente o consumo de calmantes muito grande no Brasil e que causa a dependência química. E falando de cigarro, estamos também falando da dependência química. E aproveitando a presença de vocês, queria falar com o seu Dilon Nazário sobre o trabalho que vocês realizam, a importância desse trabalho, que vocês trabalham com dependentes químicos. Como é que é esse trabalho que vocês realizam aqui em Santa Maria, na nossa realidade? Como tu falou antes, primeiro boa tarde a todos, tu me falou assim, vamos fazer um trabalho sobre o combate do tabagismo. O nosso trabalho não é de combate, e sim de prevenção e ajuda a quem está para parar de fumar. E para parar de usar outras drogas também, né? E como é que se dá esse trabalho? trabalho? É de prevenção. Como é que se dá esse trabalho de prevenção? Bom, nós temos os grupos de mútua ajuda, né? Aqui em Santa Maria, o Amor Exigente tem 3 grupos. Então, nós recebemos lá os familiares, normalmente vem a família pedir ajuda, né? E logo em seguida também vem os jovens. E aí, então a gente faz um trabalho de mútua ajuda com o jovem. Muitos conseguem parar de usar. Não só o cigarro, como todo tipo de droga. E outros não conseguem parar no grupo. Mas aquele que quer parar, então a gente encaminha para uma fazenda terapêutica. Como que as pessoas podem fazer para encontrar vocês, procurar vocês? Só ir ali Nós não cobramos nada, é um trabalho gratuito, né? É só ir ali na Vale Machado, 1468, todas as terças-feiras, 19 horas. Todas as terças-feiras, às 7 horas da noite, então? Das 7 às 21 horas. Ou ali no grupo da Fátima, né? O Salão Paroquial da Fátima. Lá é às quartas-feiras, às 20 horas. Das 20 a... E também o município também realiza algumas marchas, algumas campanhas nesse sentido. A gente usa o combate como termo, que na verdade é a questão da conscientização. Sim. O município, nós temos um trabalho já desde 2004, que nós fomos credenciados como ambulatório do tabagismo, e desde esse momento a gente continua, né, a nossa equipe avança, diminui. Nesse momento nós estamos em 2 pessoas, 2 enfermeiras trabalhando, mas nós estamos dando continuidade a essas atividades com o ambulatório. Então nós temos grupos de iniciais, grupos de manutenção, e com o repasse de medicamentos que vem no Ministério da Saúde, a gente vai adequando esses grupos conforme o repasse dessa medicação. Então, e o grupo que vai passando da etapa inicial, a gente vai encaminhando para o grupo de manutenção. Então, sempre nós temos grupo de manutenção em andamento. Pessoas que param de fumar, muitas vezes pacientes antigos nossos, retornam para o grupo de manutenção quando tem risco de recaída. Então, nós temos esse trabalho no município, né, e a gente está sempre assim, informando, participando de campanhas,
junto com o comitê de antitabagismo, Mário Rigato, do qual eu e o seu Dilon participamos, a gente está somando já essas atividades para a gente ver se fortalece um pouco mais, não só o ambulatório, mas eu acho que essa soma ajudou também a dar frutos, né, seu Dilon, participando das duas atividades. E a gente faz um esforço bem grande, assim, para poder dar conta dessa demanda. Com a aprovação da lei, as pessoas começaram a se dar conta de que é mais difícil fumar agora. A lei é aquela que proíbe o fumo em locais fechados, Isso, né? acho que está fazendo 1 ano da lei, né? Então, as pessoas estão se sentindo mais ameaçadas porque elas não podem permanecer naqueles espaços onde elas permaneciam. Então, elas procuram ajuda. Mesmo que a família, né? A família já tem a informação da lei. Então, assim, cobram do familiar e diante das perdas que muitas vezes as pessoas têm de familiares, então elas procuram problemas já pré-existentes ou descobrem que alguns resultados de exames não são os esperados, eles nos procuram. A procura é muito grande. A nossa capacidade de atender essa demanda ela é mais restrita. Então, assim, a gente tem uma procura bem significativa para tratamento, assim como nós temos de abandono também, porque o fumante é muito imediatista, ele procura tratamento hoje, eu tenho que atender ele hoje, porque se eu cadastrar e ele tiver que esperar até o próximo mês e eu ligar para fazer o convite para o início do grupo, muitas vezes eles já não retornam. Ivanir, quem está querendo essa ajuda, além do grupo do Amor Exigente, que a gente já falou às terças e às quartas-feiras, no município a pessoa quer parar de fumar, o que ela tem que fazer, como é que ela procura vocês? Assim, nós temos a unidade do Itararé, onde eu trabalho, que está credenciada como ambulatório. Então, a gente pode deixar o número, né, que é pode falar no ar. 32 23 99 20, ligar para a unidade e a gente vai agendando, né, para fazer o cadastro para os grupos futuros. Então, agora, para o mês de maio, a gente está iniciando um grupo novo. São reuniões onde as pessoas trocam experiências, têm acompanhamento? Não, nós temos uma dinâmica que o Instituto Nacional do Câncer nos orienta. Eu e a Lindamara, a enfermeira Lindamara, a gente fez uma capacitação pelo Estado. Então, nós seguimos o que preconiza o Instituto Nacional do Câncer. São 4 encontros iniciais e depois o paciente vai para o grupo de manutenção. Então, são encontros já programados. Claro que a gente orienta o paciente, a gente encaminha quando necessário para atendimento médico, a gente encaminha para o atendimento psicológico dentro do município. Muitas vezes são pacientes que já vêm referenciado para nós, pelos médicos, tanto os médicos do município, como os médicos do hospital universitário, como médicos de convênios, enfim, a gente não tem, a nossa demanda é livre. E a gente recebe as pessoas de acordo com a nossa capacidade de poder atender, porque um grupo ele não pode ser muito amplo, né? A gente tem espaço restrito e a gente não pode abrir muito também, porque se perde muito daquilo do foco que é o tabagismo, e as pessoas também querem falar, as pessoas também querem colocar as dificuldades que estão vivenciando. E é importante destacar que alguns desses pacientes a gente atende individual. Tem pacientes que não têm um perfil para atendimento de grupo. Uns porque não conseguem permanecer no grupo pela ansiedade, outros porque pela depressão. Tem pacientes que vêm já com outros diagnósticos associados. E então a gente faz esse atendimento individual. A gente agenda semanalmente na unidade onde a gente, eu e a Lindamara, a gente puder atendê-los. E a gente faz esse atendimento individual. Repete mais uma vez para a gente o número, que às vezes, como não está na tela, para as pessoas anotarem em casa. É 32 23 99 20. Seu Dilon, esse trabalho que vocês fazem, que não é tão bonito, o amor exigente, ou seja, onde vocês preconizam a questão do amor, de ser solidário. Qual a maior dificuldade que vocês notam das pessoas que procuram ajuda ou às vezes que não conseguem entender a mensagem que vocês procuram passar? Bom, a gente sabe que tudo começa na família. Só que a família não tem culpa. A família, quando descobre que seu filho caiu na droga, ela fica desesperada. Então, ela vai procurar ajuda, né? E esse é um dos nossos desafios, que Santa Maria saiba que existe esse grupo de ajuda. E para ajudar a família. Tem acompanhamento não só da pessoa que é dependente, mas a família pode participar também. Lógico. Então, através da família, com o seu filho.
E o que tu nota como representante da Secretaria Municipal de Saúde? Assim, qual a dificuldade? A gente sabe que isso é uma questão geral, não é de Santa Maria. Só que o que impacta é justamente esse aspecto negativo do Rio Grande do Sul, que teriam algumas causas, entre elas, como tu falaste, a produção do fumo. Mas o que tu nota de dificuldade? Porque se criou uma lei da proibição de fumo, do ato de fumar em ambientes fechados. Mas esses índices estão reduzindo, do fumante, índice de fumantes não reduziu tanto assim com essa medida. Com esse trabalho que tu realiza com esses grupos de pessoas, o que tu nota que é a maior dificuldade para as pessoas conseguirem largar o vício de fumar? É um conjunto de situações, né? É o estresse da vida, são as dificuldades. Eu venho trabalhando muito com o paciente a questão da família. Eu me preocupo muito com a família, porque a família, ela meio que ela testa, né, o seu fumante que está em tratamento para ver se ele realmente vai parar de fumar, se ele quer parar de fumar. Então, isso é muito comum, o paciente chegar no grupo e ele me comentar assim, olha, eu recaí. Mas o que houve? Eu fui viajar, fui visitar meu filho, minha nora e tal, e lá eles estavam fumando, eles me ofereceram e eu acabei recaindo. Então, eu acho que a família, ela precisa contribuir muito com esse dependente, porque a dependência do cigarro, ela é bem complexa, é muito difícil assim a pessoa ela conseguir entender o quanto que é difícil parar de fumar. Às vezes o paciente mesmo perceber isso. E eu estou vendo assim, a minha preocupação nesse momento assim é na família. Isso vem em conta que o senhor estava falando que o trabalho de vocês, o foco é trabalhar com toda a família, né? Junto com toda a família. A família tem que falar a mesma linguagem, né? Porque normalmente acontece, o pai diz, não vai em tal lugar, aí o pai sai e a mãe, né? E o dependente é muito manipula, vê o lado mais fraco e... Dentro dessa realidade que as pessoas... o Chico Anísio falou uma frase recentemente, antes de morrer, que ele disse que o único arrependimento da sua vida era ter o vício de fumar, né? Que acabou acarretando em alguns problemas de saúde. Mas as pessoas hoje, elas têm consciência. Elas têm entendimento. Que o cigarro ele causa o vício, problemas pulmonares, problemas na faringe, enfim, outros tantos problemas de saúde. Mas mesmo assim, o índice de fumantes ele reduz numa proporção bem menor do que se esperava com todas essas campanhas. Que trabalho que vocês imaginam nesse momento final que a gente vai encerrando o programa? Que trabalho que pode se fazer com os jovens e com as pessoas que ainda não experimentaram para que esse índice não venha a aumentar de fumantes? Nós estamos fazendo um trabalho nas escolas. Eu acho que é importante o senhor falar um pouquinho do comitê, que nós não citamos o comitê. O nosso comitê é um grupo de pessoas, né, voluntários, e nosso trabalho, então, é de fazer caminhadas, né? E nessas caminhadas a gente fala sobre o tabagismo, para pararem de fumar. Um trabalho com os jovens. Com as pessoas já... Normalmente é mais pessoas de idade. Pessoas de idade. Mais pessoas de idade. E com os jovens, vocês fazem algum trabalho? É nas escolas, né? Nas escolas. Nas escolas. Então, ali, a gente pede para... O nosso trabalho não é de prevenção. Que é o que o senhor falava no começo do programa. De prevenção nas escolas. E ali, então, depois a gente pede para os alunos fazerem uma redação, por que eu parei de fumar, e a gente dá um prêmio para as melhores redações, e para o colégio a gente dá um troféu, e para os pais dos alunos a gente dá um certificado. Então, o aluno, a criança chega e entrega um certificado para o pai. A gente sabe que muito papai está fumando. E quando uma criança entrega um certificado, né, entregando para o pai, até eu tenho aqui um certificado, se quiseres ver, eu posso te mostrar. Pode mostrar rapidinho, então a gente está, enquanto o senhor vai pegando o certificado, pra gente, e a questão do papel do Estado. O que tu acredita que pode ser feito para esse índice realmente não aumentar? Nós, os profissionais que fomos capacitados para trabalhar no ambulatório, a gente teve uma parte da capacitação que era para trabalhar nas escolas. Só que a nossa equipe ela é reduzida, né? Dentro do município nós não temos pessoas suficientes para fazer um trabalho preventivo nas escolas. Mas a gente percebe assim, que a gente está atacando no tratamento hoje, que é o nosso foco, o tratamento, mas o trabalho nas escolas ele seria fundamental. Mas eu acredito assim que a gente não tem pernas para isso.
fazendo parte do comitê agora, a gente, né, esse ano a gente vai ter uma programação, a gente vai procurar agora a Secretaria do Município, a Coordenadoria Estadual de Educação, para a gente fazer uma agenda para visitar algumas escolas, não para fazer palestra, mas para a gente falar um pouco sobre o tema, de repente até para dar um apoio aos professores, porque eu acredito que se para nós profissionais de saúde já não é tão fácil trabalhar, a gente tem que ter uma estrutura para enfrentar aquele grupo, aquelas pessoas que procuram desesperadas porque já estão com um diagnóstico já, né, preocupante. Imagino para a escola, assim, que tem tantas demandas. Então, a escola, eu acho que a criança é o foco principal para a gente fazer a prevenção. Só para a gente ler aqui para o nosso telespectador saber o que estava escrito, a gente mostrou agora há pouco o certificado. Eles certificam com satisfação aos pais do aluno, e vai o nome do aluno, por estarem ao lado da prevenção e orientação a seu filho através do diálogo e pelo exemplo que não se aproxime das drogas, ou seja, uma iniciativa para premiar esse gesto. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. Esse assunto a gente com certeza poderia se estender bastante. Você falou no Chico Anísio. O senhor trouxe a mensagem, tem a mensagem dele também. Nós temos uma mensagem. Isso aqui é uma cartinha que a gente entrega. Passa na rua, vê uma pessoa fumando, a gente entrega uma cartinha que diz assim, ó, por favor, não leia agora. Quando você estiver em casa, leia com atenção. Então, ao abrir em casa, aqui estão os dados, né? Um convite, e está aqui, ó. Chico Anísio. Fui um bobo fumando, não tem nada na vida que eu me arrependa mais. Ou seja, o grande arrependimento da vida de Chico Anísio. Seu Gilon, parabéns por esse trabalho que vocês fazem no Amor Exigente. Tomara que vocês consigam cada vez mais sucesso nesse trabalho de prevenção, conscientização. Agradeço também a Evanir pela presença de vocês. E fica então o convite para quem quiser deixar de fumar, então, Grupo do Amor Exigente, às terças-feiras na Vale Machado, às 7 horas da noite. 7 horas da noite. Às quartas-feiras na Paróquia de Fátima, às 8 horas da noite. E também o convite da Secretaria Municipal de Saúde para quem quiser largar o vício do cigarro. Mais uma vez, obrigado. Eu acho que a gente pode convidar também para que participe do nosso comitê. Sim. Nas terças-feiras, às 14 horas, lá na sede da Escola Francisco Lisboa. Que fica no bairro? Dores. Bairro Dores. Entrada pela Avenida Dores. Todas 8. as terças-feiras, às 14 horas, nós estamos lá, o comitê, na sala 8. Perfeito. A gente convida as pessoas também para participar. Fica o endereço. Aqui está o endereço. Quem quiser mais detalhes pode ligar também aqui para a TV Unifra ou entrar conosco pelo e-mail tvunifra@unifra.br. Infelizmente, estamos estourados o tempo. Agradeço muito a presença de vocês. Nós é que agradecemos. E até a próxima semana. Obrigado.